meus queridos, sejam bem-vindos de volta, tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu resolvi juntar algumas perguntas que têm aparecido pra mim nos comentários dos vídeos e também lá no Instagram. E se você não tá me seguindo ainda no Instagram, essa é a sua chance, clica aqui, aproveita e me segue. E o tema de hoje, como vocês já viram pelo título do vídeo, é calor com as roupas do século XIX. E se você não me conhece ainda, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora e pesquisadora de história social da moda. Já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e comenta aqui embaixo para mim quais são as outras curiosidades e as outras dúvidas sobre o século XIX que você tem aí nessa sua cabecinha. Se tem uma coisa que todo mundo que usa roupas de época, é sério, de qualquer período, enfrenta com frequência, são as perguntas sobre calor e como a gente faz para lidar com coisas do cotidiano do século XXI, mas usando roupas antigas que visivelmente não são adaptadas para a vida que a gente leva hoje e para o mundo em que a gente vive. Então eu reuni algumas perguntas aqui que eu recebo com frequência a respeito de calor e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. E vocês vão notar que a dinâmica do vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais um bate-papo entre a gente sobre essas dúvidas que vocês mandam com frequência. Então vamos lá. Você não sente calor vestida assim? Eu sinto. Só que todo mundo que vive no Brasil, num país tropical ou num planeta que está sofrendo com o aquecimento global, sente calor em algum momento. Então, estando eu vestida com uma regata e um short, coisa que eu não uso, ou com uma roupa de época com várias camadas, eu vou sentir calor, não importa o que eu visto. O que muda é a natureza desse calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para entender essa relação das pessoas com o calor, são duas coisas, na real, que eu considero muito importantes. Primeiro, o tipo de material que era usado para confeccionar as roupas e a questão da temperatura do ambiente. Quando a gente fala sobre o século XIX, a gente ainda tinha muito mais áreas arborizadas. Nós não tínhamos a quantidade de poluição atmosférica ampliando o efeito estufa e nós não tínhamos um planeta que estava aquecendo na velocidade que o nosso está aquecendo. E, inclusive, existem dados de medições do século XIX que comprovam como em muitas regiões do Brasil, sim, a temperatura média nos meses de verão era mais baixa. E isso também está relacionado com o fato de que tinha bem menos construções feitas de cimento, acumulando calor durante o dia e liberando calor durante a noite para aquecer o ambiente. Além disso, apesar de as pessoas usarem muitas camadas de roupa, essas roupas eram feitas com fibras naturais. As fibras sintéticas que a gente está acostumado hoje, os vários tipos de poliéster, essas roupas muito baratas, que não amassam, que a gente compra hoje em dia, são fibras que não permitem que a nossa pele respire como deveria. Fibras naturais, principalmente o linho, que era o tecido, a fibra de escolha para roupas, principalmente para roupa íntima no século XIX, no verão, são tecidos que permitem que a pele respire, que haja troca de temperatura com o ambiente e que não deixam a gente sufocar. Não são aqueles tecidos que ficam grudados na pele da gente, igual aquela brusinha de R$10 que a gente compra por impulso no comércio popular. Nossa, mas as pessoas usavam esse monte de roupa no Brasil também? Então, a elite brasileira procurava, na medida do possível, seguir de perto a moda europeia, porque isso era um sinal de, entre muitas aspas, ser civilizado. Isso significava que sim, as pessoas no Brasil, principalmente quem tinha algum tipo de recurso financeiro, procurava reproduzir a quantidade de camadas que existiam na Europa. Mas mesmo na Europa, as roupas não eram as mesmas no inverno e no verão. Os tecidos que eram usados nos trajes de inverno, principalmente as lãs macias que eram usadas para fazer a parte interna das roupas, aquelas anáguas acolchoadas que as mulheres usavam para se esquentar, as meias, os materiais que eram usados para o inverno eram completamente diferentes das fibras que se utilizavam para as roupas de verão. E as cores mudavam também. No geral, mesmo na moda europeia, as roupas do verão eram mais claras do que as roupas utilizadas no inverno. E a gente sabe que por uma questão de física, sim, a cor da roupa tem um impacto na nossa sensação de calor no dia a dia. Mas eu acho que para entender por
que as pessoas usavam esse tanto de camadas, a gente precisa entender o que estava por trás desse raciocínio. De uma forma geral, no século XIX, a gente está vendo uma mudança de mentalidade com relação às ideias de saúde e de doença. E uma coisa que o século XIX ainda herdou dos séculos anteriores é a ideia de que muitas doenças entravam pelos poros abertos na pele. Inclusive uma ideia que muitas pessoas ainda têm de que estar com o corpo quente e tomar uma refega de vento frio é uma coisa que vai te fazer ficar doente, especialmente doenças do aparelho respiratório, quando a gente sabe que não tem muita relação entre você ter uma gripe, que é causada por um vírus, e você tomar um vento frio nas costas saindo de um banho quente. Mas no século XIX existia muito essa ideia de que as doenças entravam pelos poros. Como ainda não existia a noção de micro-organismos na ciência como a gente conhece hoje, que é uma coisa bem assentada na medicina, tinha-se a ideia de que a pele descoberta, os poros dilatados, que eram dilatados pelo calor e pelo banho de imersão excessivo. Aquele negócio de ficar de molho na banheira ou tomar 4, 5 banhos por dia. Então, proteger a pele, cobrir a pele, era uma maneira de proteger o corpo também contra a entrada das doenças. E considerando um dia de calor, um dia de sol intenso, é muito mais fácil você ter uma queimadura de sol com uma regata aberta do que com uma roupa que te cobre até aqui. Por isso que, por exemplo, a gente que mora aqui em Santa Catarina, a gente vê os surfistas com frequência usando trajes de neoprene que vêm até aqui, que deixam só a cabeça, os pés e os punhos à mostra, e as mãos, que é justamente para proteger eles do sol durante a prática esportiva. Então tem uma certa lógica nesse raciocínio. O que nos leva à terceira pergunta que está nessa lista. Com esse monte de roupa e sem tomar banho, todo mundo devia feder. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Senta aqui com a tia modista, que a tia modista vai mandar a real para vocês. As pessoas não eram tão fedidas assim no passado quanto todo mundo acha. O que acontece é o seguinte, as pessoas não tinham água encanada em casa. Então, as práticas de higiene eram um pouco diferentes das nossas, que temos chuveiro com água quente em casa. Então, quando você, para tomar banho, para lavar o cabelo, tem que aquecer 10 panelões imensos de água e ainda ceder o fogão a lenha para isso, realmente fica complicado lavar o cabelo todo dia, né, amiga? Então, como é que as pessoas se higienizavam? As pessoas não se enfiavam embaixo do chuveiro. E se enfiar dentro de uma banheira por horas a fio era uma coisa que estava muito restrita às classes abastadas. Mas isso não significa que as pessoas não fizessem a sua higiene. Elas só se limpavam de uma maneira diferente. Sabe o banho de gato, que muitas vezes a gente dá em criança no inverno para não maltratar a criança com frio? As pessoas costumavam fazer isso. Elas se higienizavam com sabão, com água e com um pedacinho de pano. Muitas vezes uma flanela branca. Inclusive, como no século XIX é o século do boom dos sabonetes industrializados, os sabonetes se tornaram muito mais acessíveis. Então, cheirar a sabonete era uma coisa muito desejável. E no século XIX, já se estava criando no pensamento a ideia de que a higiene do corpo, de uma certa forma, ela simbolizava o cuidado da pessoa com a sua mente e também a moralidade e o caráter da pessoa. Então, estar sujo, cheirar mal, era uma coisa que no século XIX, perdão o trocadilho, pegava muito mal para a pessoa. Então, as pessoas procuravam estratégias para não cheirar mal. Então, não é que as pessoas fedessem, mas as pessoas suavam. Mas, cá entre nós, gente, quem é que não sua no Brasil em janeiro, com 45 graus na sombra? Para poder responder essas perguntas, eu fui atrás de alguns dados específicos aqui do Brasil. Então eu fui lá na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Para quem não conhece, a Hemeroteca Digital é um repositório, ela é um acervo virtual de vários jornais publicados no Brasil ao longo de todo o século XIX e começo do século XX. E eles têm um sistema muito legal que você procura por palavra e ele acha essa palavra para você nos jornais de diferentes períodos. Então eu peguei especificamente 1850 a 1890 e fui fazer uma busca rápida, mas muito rápida mesmo, nos periódicos que eram publicados especificamente no Rio de Janeiro. Eu me centrei no Rio de Janeiro porque, como o Rio de Janeiro era a corte, ele acabava sendo meio que o centro das mudanças de pensamento, de entrada desses novos pensamentos e dessas novas ideias de higiene e de saúde que estavam vindo da Europa. E aí o que eu descobri? Existe um jornal que eu gosto muito desse período que se chama A Mãe de Família.
Ele era, obviamente, um jornal direcionado para o público feminino e ele é muito focado no cuidado com as crianças e o cuidado com as mulheres grávidas e no pós-parto. Então tem vários conselhos nesse jornal sobre como as mães deveriam lidar com as suas crianças nas estações quentes e nas estações frias. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, ao contrário do que se pensa, as pessoas tomavam muitos banhos no Brasil no século XIX. Por quê? Ao contrário de grandes cidades europeias, a gente tem uma quantidade de água corrente disponível no Brasil no século XIX e até hoje muito maior do que em outros lugares do mundo. Então, as pessoas tinham o hábito de tomar vários banhos ao longo do dia. E nesse jornal, por exemplo, as autoras, que eram mulheres que escreviam, falam que não era um problema as crianças tomarem banhos frios, mas que as mães deveriam evitar que elas tomassem vento gelado no corpo quando estivessem suadas, ou em seguida que saíssem do banho, porque isso faria as crianças pegarem pneumonia ou ficarem tuberculosas, qualquer coisa do tipo. E esse jornal A Mãe de Família fala, por exemplo, sobre a necessidade de não deixar as crianças ficarem pegando sol, principalmente em horário, o que hoje a gente chama de horários de pico, com a pele completamente descoberta. Então, o que o jornal fala? Olha, no inverno você vai meter seus filhos em lã, casemira, flanela, que é para proteger do frio e eles não ficarem doentes. Agora, no verão, você vai fazer isso com tecidos mais leves. Você vai usar a cambraia, vai usar um linho, e fala-se muito do linho como sendo um tecido, entre aspas, saudável no pensamento da época. E uma outra coisa que eu achei muito interessante que se diz nesse jornal: cobrir o corpo das crianças, mesmo que com tecidos leves, seria uma ótima maneira de evitar que elas fossem picadas por mosquitos, o que já era um problema no Brasil em 1850 e 1860, porque é uma coisa que faz parte da natureza. Então, olha aí, ó, temos mais um indicativo de por que cobrir o corpo. Aliás, vocês já pararam para pensar por que os povos do deserto, de uma forma geral, eles ficam com o corpo coberto, mesmo na temperatura escaldante? Vou dividir uma experiência bastante pessoal com vocês. Eu sou uma pessoa super encalorada. E eu acabei descobrindo com o passar do tempo que não é tão ruim estar no calor com uma roupa de época por um único motivo. As várias camadas da roupa de época não permitem que o suor que brota na pele evapore imediatamente por causa do calor no ambiente. Então, o que acaba acontecendo? O suor retido, ele refresca a pele. E depois eu fui descobrir que é a mesma lógica dos povos do deserto de cobrirem o seu corpo mesmo no calor, que é para evitar a desidratação e manter esse suor mais próximo da pele, que assim qualquer sopradinha de vento que atravessar as fibras do tecido, você tem uma sensação de geladinho ali embaixo. Usando as armações tipo crinolina, isso é ainda mais gostoso, porque como a crinolina deixa as saias afastadas das pernas, qualquer ventinho que passa é uma beleza de frescor. Considerem ainda que as calçolas são abertas no meio das pernas, então o frescor é muito bom. Ainda com relação aos hábitos do Brasil em épocas de calor, uma outra coisa que eu encontrei com frequência nesses jornais e revistas do século XIX é que quem morava nas cidades do litoral e tinha meios de ir mais para o interior durante o período de verão, fazia isso. As chácaras, os sítios, especificamente no Rio de Janeiro, Petrópolis, ali a região da Serra no Rio de Janeiro, eram muito procurados pela elite como uma forma de fugir não só do calor, mas principalmente das epidemias que aconteciam nas grandes cidades nos meses de verão. E que era uma coisa muito comum, não tanto pela questão da falta de higiene do corpo, mas a falta de higiene do ambiente e o desconhecimento sobre o mecanismo de contaminação das doenças. Então, gente, século XIX, 1840, 1850, o mundo está sofrendo com cólera, o mundo está sofrendo com diarreias mortais. É um mundo completamente diferente do nosso, em que não tinha anestesia, não tinha antibiótico e não tinha analgésico. Então, o que parece tão estranho é porque as pessoas encontravam, sem o conhecimento que a gente tem hoje, as pessoas tinham que encontrar outras maneiras de lidar com seus problemas do cotidiano, mas em muitos aspectos, os problemas do cotidiano do século XIX eram bem parecidos com os que a gente tem hoje. Estudando outros jornais do período que eram direcionados para outros públicos, tipo o Jornal do Comércio, que tinha muitos anúncios, e especificamente o Jornal das Senhoras, que era um jornal direcionado para o público feminino, mas para o público feminino da elite, e o foco dele estava em moda, vida social,
Uma outra coisa muito legal que eu achei no Jornal das Senhoras foi alguns indicativos de como, já em 1850, que é a década desse periódico, o calor afetava a vida das pessoas no Brasil. Então, basicamente, a temporada social no Brasil, ela tinha o seu auge nos meses de outono e de primavera. Basicamente, a vida social no Brasil tinha o seu auge nos meses de outono e de inverno. E, a partir da entrada da primavera, quando começava a esquentar, os eventos sociais já começavam a diminuir e as pessoas começavam, quem tinha grana, obviamente, começava a procurar maneiras de se afastar dos grandes centros urbanos. Então, nos meses de inverno e nos meses de outono, era quando rolavam os grandes jantares, rolavam as óperas, as peças de teatro, os eventos da corte. E, à medida que começava a esquentar, esses eventos começavam a ficar mais raros e o público deles diminuía. Mas isso também afetava o que as pessoas faziam dentro das suas casas. Então, o Jornal das Senhoras fala, por exemplo, quando tem eu não vou lembrar o número dele agora, mas quando entra a primavera, a crônica da quinzena de primavera, já começa dizendo que estava chegando a estação em que as pessoas, depois de um jantar, não ficariam mais dentro de casa fumando, no caso dos homens, ou conversando e bebericando licores como as mulheres. Que depois do jantar as pessoas iriam passear no jardim, ou iriam no jardim da sua casa, né? Ou iriam até o jardim botânico, procurariam locais bastante arborizados para fazer um piquenique, que iriam passear na orla da praia em horários específicos, porque ainda tem isso. E, por exemplo, o jornal traz também, uma coisa que eu gosto muito do Jornal das Senhoras é que ele traz muitos riscos de bordado, moldes, descrições de trajes europeus a serem adaptados para o clima brasileiro. Isso é muito legal. E uma das coisas que acompanha esse número da entrada da primavera é uma seleção de riscos de bordado para que as mulheres fossem acumulando uma biblioteca de coisas para fazer quando fossem para o interior, porque o jornal diz: tem dias que o calor é tão grande que não se tem vontade de fazer nada, exceto ficar sentado na sombra, mal e mal ocupando as mãos. Hoje em dia, a gente usa isso aqui para ficar vendo bobagem na internet e jogando. Em uma época em que não tinha isso, ou as pessoas iriam ler, ou no caso das mulheres, fazer trabalhos manuais no campo. O Jornal das Senhoras e outros jornais que circulavam na corte trazem várias dicas de tecidos e técnicas para adaptar as roupas europeias para as necessidades brasileiras por causa do calor. Inclusive, muitos desses periódicos eram bastante críticos das pessoas que simplesmente copiavam toda a indumentária europeia sem fazer adaptações para as necessidades do Brasil. Inclusive, já se falava nessa época sobre o quanto isso seria perigoso para a saúde, porque faria o corpo da pessoa aquecer demais, o que não seria saudável no país tropical. E assim, gente, as pessoas já sentiam muito calor no século XIX. Tem um jornal, um desses jornais que eu pesquisei, chega a falar que estava tão quente no Rio de Janeiro que as pessoas se sentiam como pães torrados no sol do equinócio. O pessoal era muito exagerado, mas é real. É a versão século XIX de tá tão quente que dá para fritar um ovo na calçada. Então, meu querido, minha querida, que está me assistindo nesse momento e se perguntando, tia modista, como eu posso fazer o traje dos meus sonhos e não cozinhar igual a um pudim debaixo das camadas de tecido? A dica da tia modista é adapte as fibras. E olha só, adaptação é historicamente correta, se essa é a sua preocupação. E se na hora de fazer a adaptação você não puder usar fibras naturais em tudo, dica, não use nada que tenha poliéster diretamente no seu corpo. Se você não tiver como fazer a roupa inteira com seda, com linho ou com algodão, faça a roupa íntima de algodão. Aquilo que ficar em contato direto com o seu corpo é o tecido que precisa ter o toque mais macio e ele precisa deixar a sua pele respirar com mais facilidade. Então, se você tiver com uma camada de algodão em contato direto com a pele, o resto da roupa não vai fazer você sentir tanto calor assim. No mais, meus queridos, beijo pra vocês, obrigada por estarem comigo aqui nesse vídeo que é tão fora da curva do que a gente costuma fazer normalmente. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade específica sobre os hábitos das pessoas no século XVIII e XIX, comenta pra mim aqui embaixo e me diz o que você quer saber e nunca teve coragem ou não teve pra quem perguntar.
que a gente vai juntar as dúvidas de vocês e mais pra frente eu vou ver se a gente grava mais um vídeo nesse formato. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e, ei, não vai embora ainda. Dá uma olhada nesses outros vídeos que eu separei para você aqui e aproveita para ver o restante do conteúdo do canal, se inscrever e compartilhe o conteúdo com seus amigos para ajudar esse canal a crescer e eu poder produzir cada vez mais vídeos para vocês.